YouTube. E que bom que você, de todos os lugares do Brasil, tem gente aqui do Brasil inteiro participando da nossa Capela do Seminário do Sul. Mas uma boa noite muito especial aos alunos da nossa casa, os alunos do Seminário do Sul. Durante esse semestre, então, como o pastor Valtair já explicou, muito bem explicadinho, nós trabalharemos o tema da missiologia, foco na missão. Preste atenção aí, alunos, ex-alunos, pastores, professores, gente do Brasil inteiro que nos acompanha. Foco na missão. Seminário do Sul deseja trazer à lume essa discussão, trazer à pauta esta discussão importantíssima da teologia prática, que é a missiologia. E quando a gente trabalha durante todo um semestre foco na missão, a gente quer buscar embasamento bíblico, a gente quer buscar embasamento teológico, a gente quer trabalhar estratégias de evangelização, estratégias de missões, a gente quer trabalhar a vocação, a gente quer trabalhar o coração ardendo pelo ministério, por missões, despertamento dos vocacionados e da Igreja de Jesus para o cumprimento da missão de Deus compartilhada conosco. E nós vamos começar essa série, você viu aí que tem gente muito boa que vai falar, vai abençoar a nossa vida ao longo desse semestre, mas nós queremos começar com o tema proposto para nós, a missão de Deus revelada a Abraão. Anote esse tema na sua mente, no seu coração, ou mesmo pega aí a sua caneta, o seu caderno, anota, faça anotação aí, a missão de Deus revelada a Abraão. E, obviamente, que o texto base está em Gênesis, capítulo 12. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para lermos juntos o capítulo 12 do livro de Gênesis, versos 1 até o 4. Diz assim a boa palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Esse texto, que o Senhor nos abençoe por meio dele, é um texto importantíssimo quando nós discutimos missiologia. E aí você pode pensar assim, puxa vida, mas missões, missiologia, teologia da missão de Deus, em Gênesis, é claro que é em Gênesis. O texto bíblico de Gênesis é um texto estritamente missiológico. Ao longo desse semestre, você vai perceber isso, porque você vai nos acompanhar a cada terça-feira, nós trabalharemos textos no Antigo, indo para o Novo, e depois indo para a prática da teologia de missão. Mas começaremos em Gênesis, entendendo um pouquinho do contexto do livro de Gênesis. Ele faz parte daquilo que chamamos de Pentateuco, os 5 livros da lei, tradicionalmente atribuídos a Moisés. Vou falar um pouquinho sobre a autoria brevemente daqui a pouco. Mas esse texto de 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o primeiro desses 5, chamado Gênesis, ele não trata tanto da lei como trata Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele é um texto narrativo. O texto que nós acabamos de ler, ele tem um estilo literário narrativo e, portanto, deve ser interpretado como narrativa. Há diversas obras no que chamamos de Oriente Próximo, obras muito antigas, obras descobertas pela história, pela arqueologia, diversas obras do Antigo Oriente Próximo, obras não judaicas, obras
até não religiosas, mas obras que contam sobre a criação do mundo, que contam do período da criação até o dilúvio. Obras que até coincidem, em alguns aspectos, com as narrativas de Gênesis. Mas quando nós comparamos o livro de Gênesis com essas obras, com esses livros, com esses relatos que contam da criação ao dilúvio, elas nem de longe podem ser comparadas com aquilo que nós observamos no livro de Gênesis. Tanto na qualidade literária desses escritos, o livro de Gênesis é muito superior em detalhes, em riqueza, e também quantitativamente, tanto pelo volume escrito, pelo número de cópias, esse então muito menos ainda. Isso nos reforça que o livro de Gênesis, ele é crível, ele é digno de confiança, ele é verossímil, ele é um livro que traz para si, no ambiente literário, credibilidade. Isso para nós, cristãos hoje, povo crente, povo que ama a palavra de Deus, é ainda mais um argumento a favor da inspiração divina. A superioridade de Gênesis aos relatos antigos não é apenas por conta da capacidade humana do escritor. É claro que não. É por conta da inspiração divina que guiou a mente, que dirigiu a mente do escritor e que preservou esses escritos ao longo de tantos anos. Quando a gente pensa de quem seria o autor do livro de Gênesis, a gente vai ver muita discussão sobre isso. Alguns vão defender a tese já vista, são aqueles textos em que o nome de Deus é tratado de Yahvé, então isso é representado pela letra J, a teoria já vista, ou outros textos, outros blocos do Pentateuco, em que o nome de Deus é tratado por Elohim, então é o Eloísta, representado pela letra E, outro de uma vertente sacerdotal, onde o texto bíblico é escrito a partir de uma cosmovisão sacerdotal, então representado pela letra P, e essa teoria das fontes do livro de Gênesis, mas quando a gente estuda sobre isso, e não cabe a nós entrarmos aqui nos detalhes sobre tudo isso, mas isso há tanta discrepância, há tanta incoerência, há tanta discordância entre os próprios eruditos e estudiosos que começam a brigar entre si, não, esse é javista, não, esse é eloísta, não, esse é sacerdotal, que me convence, e eu estou convencido de que o autor, o escritor do livro de Gênesis, é aquilo que tradicionalmente, por mais de 30 séculos, foi divulgado tanto no judaísmo quanto no cristianismo até o século XVII da era cristã, que o autor é mesmo o livro de Gênesis, é mesmo Moisés. É claro que um editor depois, posterior, ajusta uma coisa aqui, ajusta outra coisa ali, ao longo da transmissão das cópias, é claro, óbvio, mas a sua essência foi escrita por Moisés. E quando nós partimos desta premissa, entendendo que o Espírito Santo de Deus inspira Moisés para escrever o livro de Gênesis, ele tem um propósito, o Espírito Santo, na mente de Moisés, guiando a mente de Moisés para a escrita deste livro. E eu posso dividir o livro de Gênesis em duas grandes partes, em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 11, quando nós temos o relato da criação, do homem, do universo, o capítulo 1 e 2, uma repetição, o capítulo 3, a queda, aí depois vem Caim e Abel, homicídio, depois vem o dilúvio, a história da arca, a história de Enoque, a história da Torre de Babel, e essas narrativas todas, do capítulo 1 ao capítulo 11, elas fazem referência à humanidade em geral. É isso que eu quero chamar a sua atenção para o foco da missão de Deus revelada a Abraão. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Deus revela a sua vontade, o seu caráter, seus feitos, à humanidade em geral. Mas a partir do capítulo 12 até o 50, que é a segunda parte do livro de Gênesis, Deus foca a sua revelação, o seu relacionamento
com Abraão e os seus descendentes. Então, duas grandes partes, de 1 a 11 e de 12 até os 50. Na primeira parte, Deus faz alianças gerais, abrangentes a todos, como a aliança de Adão, a aliança de Noé, enquanto que, a partir do capítulo 12, Deus estabelece alianças mais particulares, isto é, com Abraão e sua família. E Deus passa a se revelar e a se relacionar muito de perto, não mais com a humanidade toda, a partir do capítulo 12, mas com Abraão e seus descendentes. E é isso que nós precisamos entender acerca da missiologia de Deus, a missão de Deus revelada a Abraão. Quando, no capítulo 12 em diante, o grande tema é a semente ou a posteridade prometida a Abraão. Derek Kidner, um comentarista do livro de Gênesis, ele chama esta segunda sessão de a família escolhida. Interessante, né? Deus dedica a maior parte do livro de Gênesis para tratar de Abraão e seus descendentes até a morte de José, no encerramento do livro de Gênesis. A promessa de um filho a Abraão domina os capítulos 12 a 20, com altos e baixos da fé de Abraão, e a partir do capítulo 21, vemos o desenrolar da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, que não eram fáceis, e tudo aquilo que nós conhecemos do contexto, um panorama do livro de Gênesis. Feita essa abordagem, esse panorama geral de Gênesis, vamos fazer um contexto rápido de missiologia, como uma introdução a toda essa série que trataremos neste primeiro semestre. Esse texto que nós lemos e que nós vamos analisar daqui a pouquinho, ele é importante para a missiologia, como toda a Escritura, preste atenção nisso, toda a Escritura é importante para a missiologia. Não é apenas o texto da Grande Comissão, não é apenas o texto que fala da evangelização, mas toda a Escritura, ela é importante para a missiologia. Um comentarista que li disse que os capítulos 1 a 11 apontam para esses 4 versículos que nós lemos, preparam o terreno para esses 4 versículos que lemos. E o restante da Bíblia todo é o cumprimento exatamente deste parágrafo que acabamos de ler. Vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Quando John Stott cita sobre a missiologia, e ele discorre num artigo muito interessante que está no livro Perspectivas Missionárias, ele fala sobre a importância da Bíblia toda para a evangelização. Olha o que ele diz: sem a Bíblia, a evangelização do mundo não seria apenas impossível, mas também inconcebível. A Bíblia impõe-nos a responsabilidade de evangelizar o mundo, o que não se limita à grande comissão, por mais importante que seja esta, mas abrange toda a revelação bíblica. Agora preste atenção para essa última frase de John Stott. O grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Olha que interessante. O artigo escrito por John Stott argumenta em favor de que toda a Escritura, ela aponta para a missão de Deus. E ela nos desperta, se é que não nos empurra para a missão de Deus. Não apenas os textos da Grande Comissão. E se nós cremos que esta palavra, ela é inspirada, ela é autoridade para as nossas vidas, então, obrigatoriamente, nós devemos estar engajados e envolvidos na missão de Deus. A Bíblia é, portanto, toda ela, a revelação de um Deus missionário. Olha, Deus se revela à humanidade, a revelação de Deus para a humanidade tem um propósito muito claro. Você já pensou sobre isso? Nós temos a Bíblia. A Bíblia é o registro inspirado da revelação que Deus faz de si. Então, Deus revela-se à humanidade. Qual o propósito de Deus em se revelar à humanidade? Será que Deus queria que as pessoas escrevessem livros sobre ele?
Será que Deus queria que as pessoas fizessem pesquisas sobre ele? Será que Deus queria que as pessoas ficassem curiosas sobre ele? Ou que um fosse mais erudito do que o outro em termos de conhecer a Deus? É este o propósito de Deus em revelar-se? Não, irmãos. Embora tudo isso seja muito bom e válido, eu não estou aqui censurando nada disso, mas não é este o propósito de Deus em se revelar ao homem. Por que é, então, que Deus revelou-se ao homem? Com um propósito muito claro. Deus quer ser conhecido do ser humano e, a partir deste conhecimento, ele quer estabelecer relacionamento, comunhão com o homem. Mesmo antes do pecado, Deus já se revelava a Adão, quando ele conversava com Adão na viração do dia. E por que Deus conversava com Adão? Fazendo-se conhecido e desenvolvendo amizade, relacionamento. Preste atenção, se este não é um propósito missionário. Preste atenção se esse Deus que se revela, ele não é um Deus em missão. Um Deus que se revela missionário e em missão. Para quê? Ele se revela para ser conhecido e, uma vez conhecido, estabelecer relacionamento com o ser humano caído. Aliás, com o ser humano todo, mesmo antes da queda, depois da queda também. Quando Deus se revela, conceito aqui de revelação, Deus revela quem ele é, Deus revela o que ele faz, e Deus revela o que ele quer que nós façamos. Falando a mesma coisa de forma diferente, Deus revela seu caráter, isto é, quem ele é, o seu caráter. Ele mostra quem ele é, o seu caráter. Ele mostra os seus feitos, as suas obras, isto é, sua vontade. E ele nos mostra, aliás, seus feitos, suas obras, o que ele faz. E ele nos mostra a sua vontade, isto é, aquilo que ele deseja que façamos. E com que objetivo Deus mostra seu caráter, suas obras e sua vontade? Qual o objetivo de Deus? Qual a motivação de Deus para revelar-se desta forma? Senão restabelecer o relacionamento com o ser humano. Quando nós lemos, então, aquilo que Deus revelou de si mesmo, nós perguntamos, o caráter revelado de Deus na Escritura é um caráter missionário? As obras de Deus reveladas na Escritura são obras missionárias? A vontade revelada de Deus para seu povo é para que o seu povo seja um povo missionário? Claro que sim. A resposta a essas três perguntas é um gritante, eloquente sim. Deus se revela em seu caráter um Deus missionário. Deus mostra suas obras com um propósito missionário. E Deus demonstra, revela, compartilha a sua vontade no sentido de que o seu povo seja um povo missionário. A vontade de um Deus missionário. A isso nós chamamos de missio Dei, a missão de Deus. Claro, é importante entendermos isso aqui. A missão de restabelecer a comunhão, o relacionamento entre Deus e o homem, esta missão não é minha. Olha, eu estou aqui com a camisa da Junta de Missões Nacionais. Eu estou aqui na sede da Junta de Missões Nacionais. A tarefa de reconciliar o homem não é de missões nacionais. Não é do missionário ou da missionária que está no campo. A missão é de Deus. É importante entendermos isso. Que esta missão pertence a Deus. É dele a responsabilidade, é dele o desejo, é dele o projeto de resgatar, restabelecer a comunhão do ser humano consigo mesmo. E Deus, então, ele nos chama para cooperarmos com ele na missão que é dele. A missiologia, portanto, ocupa-se de um estudo diligente de toda a revelação bíblica para conhecer e entender o caráter, as obras e a vontade de um Deus missionário. E essa missio Dei,
Esta missão de Deus é tarefa de interesse dele. É uma obra dele. É inerente ao caráter dele. É vontade dele. É obra dele. Tudo é dele. E nós somos cooperadores, chamados por ele para cooperarmos na sua obra. O cerne da missão, portanto, é a reconciliação do homem com Deus. Relacionamento, comunhão. E toda a Escritura, nós veremos isso ao longo desse semestre, toda a Escritura nos mostra um Deus soberano que age em todas as circunstâncias, soberanamente na história, para executar a sua vontade missionária, o seu propósito redentor que se consuma em Cristo Jesus, o Deus encarnado. E quando Deus nos chama para compartilhar conosco a sua missão, quando Deus nos chama para cooperarmos com Ele na missão que é dele de salvar a humanidade, Ele nos dá um privilégio extraordinário, uma honra gigantesca e merecida para nós. Nós não merecemos ser cooperadores de Deus, como não merecia Abrão. Vamos voltar para o texto? Abrão também não merecia isso. Só que Deus chama Abrão para revelar a sua missão para aquele homem e chamá-lo para dizer assim: olha, eu quero usar você. Olha que privilégio. Abrão, eu quero usar você. Só que não ficou só em Abrão, ele ainda quer usar a minha vida, ele quer usar a sua vida, ele ainda usa a vida de homens e mulheres espalhados no mundo inteiro. Gente, muitas vezes, improvável. Improvável. Deus usa improváveis. Eu vou mostrar isso para você nessa noite. A missão de Deus revelada a Abraão, me perdoe essa introdução tão longa, mas não é a introdução apenas de uma mensagem, mas é a introdução de toda a série. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a missão de Deus revelada a Abraão, e se você gosta de anotar, anote aí, Deus cria um povo para si. Olha o que é que diz o capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Abrão. Que Senhor? Disse para quem? E disse o quê? Vamos lá, essas são perguntinhas que a gente sempre faz na hora de interpretar o texto bíblico, não é verdade? Quem disse o quê, para quem e em que contexto? Vamos lá. O Senhor, que Senhor? O mesmo Senhor revelado no capítulo 1 a 11. Então perceba que toda a narrativa que antecede este parágrafo, que vem desde o Gênesis 1:1, que começa com a mesma expressão, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o mesmo Deus criador de lá de trás, embora com palavras diferentes aqui, mas a revelação é a mesma, de um Deus que criou, de um Deus que sustentou, de um Deus que exercitou juízo, de um Deus que mandou dilúvio, de um Deus que confundiu as línguas, de um Deus que abominou o assassinato do irmão, de um Deus que conduz a história até aquele momento. E esse Deus agora chama Abrão, ele chama Abrão, o Senhor disse a Abrão. E quem é esse Abrão? Abrão, filho de Terá, Abrão, filho de Noé, Abrão, filho de Adão, Abrão daquela linhagem completa que nós conseguimos fazer toda a sua genealogia no capítulo 1 ao 11 de Gênesis, onde nós conseguimos identificar de onde veio aquele Abrão. Abrão, pecador, porque concebido depois da queda, culpado, depravado, decaído por causa do pecado. E Deus, o Deus maravilhoso, chama esse Abrão e dá para Abrão uma ordem. E ele diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai para a casa que eu te mostrarei. Isso não é outra coisa a não ser uma demonstração da graça de Deus. O livro de Gênesis é um dos livros que mais tratam de graça.
Sabe por que Abrão foi escolhido? Não é porque ele era mais bonito, não é porque ele era mais inteligente, não é porque ele era mais santo, não. Graça. Graça. Por graça. Favor imerecido. Deus chamou Abrão. E Deus compartilhou com Abrão o privilégio de fazer parte da missão que é dele. E o que é que Deus diz a Abraão? Então, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. Sair da casa do pai, embora o pai já tivesse morrido, era uma demonstração de obediência e de renúncia. Claro, Abrão não tinha filhos. Abrão já era um senhor de 75 anos. Sara, sua esposa, tinha 65. E aquele casal não tinha filhos. E Deus escolhe um casal de idosos, cuja mulher era estéril, e Deus diz assim: eu farei de ti uma grande nação. Quando Deus quer eleger o seu povo missionário, quando Deus escolhe um povo para ser o povo que o representa, eu fico pensando, se eu fosse Deus, se você fosse Deus, o que você faria? Ora, é claro, se eu fosse Deus, eu fosse escolher um povo para me representar, eu escolhia um povo bem poderoso. Se fosse nos dias de hoje assim, ou os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou a França, ou a China, ou o Japão, ou a Rússia, uma grande potência. Não, pastor Samuel, vem aqui para a América Latina, o Brasil, um país de renome. Mas Deus não escolheu uma grande potência daquela época. Embora não houvessem grandes potências como nós temos hoje, mas havia povos muito bem avançados na civilização e no poderio. Mas Deus não escolhe nenhum deles. Lá na frente nós vamos ver que o povo de Israel, comparado com os egípcios, ora, Deus poderia ter escolhido o Egito, um povo tão avançado, um povo que o representasse, um povo que fosse chamado pelo seu nome, mas Deus não escolhe um grande povo. Preste atenção nisso. Deus escolhe um povinho pequeno, improvável. Improvável. Na verdade, Deus escolhe um povo que ainda nem existia. Deus escolhe um povo que ainda nem existia. Ele vai formar um povo, ele vai fazer um povo. Por isso ele diz a Abrão, no verso 2, farei de ti. Não havia povo, não havia nação. Deus cria do zero. Lá em Isaías 43, verso 1, o profeta diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Jacó aqui é uma expressão ao povo de Israel. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Preste atenção que Deus, ele cria um povo, ele não escolhe um povo pronto, bonito, forte, poderoso, famoso, não. Ele cria um povo para ele. Só que ele faz isso do jeito mais difícil. Tudo bem se a gente dissesse assim, não, Deus quer criar um povo, tudo bem, eu até concordo de Deus, tá bom, Senhor, o Senhor pode criar o seu povo, é melhor mesmo, é melhor do que pegar um povo pronto, forma um povo do zero, escolhe aí um casal, aí a gente escolher que casal, humanamente pensando, eu vou escolher um casal jovem, bonito, inteligente, um camarada bem forte, uma moça muito saudável, que pudesse ter muitos filhos, não é assim? Só que Deus não fez assim. De novo, Deus complica as coisas. Deus escolhe um velhinho, Abraão. Velhinho não. Um cara maduro, né? Porque senão alguém pode se sentir ofendido aqui. Não é velhinho, não. Um camarada maduro, experiente, 75 anos. Uma mulher também madura e experiente. Mas
estéril, com 65 anos. Aí Deus chama este casal. E Deus diz assim, sai da tua terra. Olha, quando um casal idoso não tem filhos, ele normalmente se cercam de sobrinhos, de irmãos, cunhados, não é assim? Um casal de idosos. Então ele pensa para o futuro, eu vou ficar aqui perto dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, meus cunhados, alguém que no futuro possa cuidar de mim. Aí Deus diz assim, sai da terra do teu pai, sai do meio dos teus parentes, sai da tua terra. Olha que renúncia, olha que chamado difícil para Abraão. Um chamado que inclui obediência, que inclui renúncia e fé. Sai da tua terra, mesmo você não tendo previdência privada, mesmo você não tendo INSS, plano de saúde, nada disso, a segurança que ele teria era a sua terra. E ainda uma terra perto dos seus familiares mais jovens que poderiam cuidar dele. Aí Deus diz assim, sai da terra, deixa essa sua segurança, deixa esses familiares que você vive no meio deles, e vai para um lugar. Qual lugar, Senhor? Não vou falar ainda não. Eu vou te mostrar depois. Olha aqui, meus irmãos, que chamado missionário, que desafio, hein? Fala a verdade. Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar, não vou falar agora não, depois eu falo. E Abraão, com 75 anos, recebe aquela ordem, aquela promessa, para ir para uma terra. E ele vai. Improvável. E Deus cria do zero, do improvável, do jeito mais difícil. Deus cria um povo para si, a partir de Abraão. Agora, olha que interessante. Esse chamado de Abraão, ele mostra um caráter missionário de Deus, em sair da terra, em obedecer, em renunciar, mas ele mostra também um método missionário de Deus. Este método missionário de Deus se repetirá ao longo da história. Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, deixe a sua segurança e a sua zona de conforto e vai para um lugar que eu vou te mandar. Faz sentido? É assim que Deus faz ainda hoje na obra missionária. Foi assim que Deus fez com Abraão. E Abraão saiu, renunciou, obedeceu por fé. Foi assim que Deus fez com o povo do Egito, com o povo de Israel no Egito, saindo do Egito para um lugar, uma terra que seria conquistada. A mesma promessa de Abraão. Foi assim que Deus fez com tantos profetas. Foi assim que Deus fez com os discípulos de Jesus. Pare para pensar. Foi assim que o Filho de Deus fez. Ele também saiu da casa do seu pai, entre aspas aqui, não estou fazendo alegoria e nem coisa nenhuma, é apenas nem sentido místico das Escrituras, mas apenas uma aplicação. O que Deus mandou Abraão fazer, Jesus também fez. Ele deixou a sua glória, como diz Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, esvaziou-se de sua glória, deixou a sua casa, o seu céu, a casa do seu pai, onde ele tinha tudo à sua disposição, humilhou-se, esvaziou-se e foi a uma terra para cumprir uma missão. É este método missionário que ainda hoje Deus usa quando pessoas do mundo inteiro são convocadas a sair, a deixar, a renunciar, a obedecer, a viver pela fé. O chamado que Deus faz a Abraão é um chamado missionário. É um chamado de um Deus missionário para uma vida missionária. E este método continua valendo até hoje, nos nossos dias. A missão de Deus revelada a Abraão é que Deus cria um povo
para si. Ele não chama um povo pronto, ele faz um povo, ele cria um povo a partir do improvável, Abraão. Mas, em segundo lugar, nós vemos que essa missão de Deus revelada a Abraão, aqui no capítulo 12, Deus faz promessas acerca deste povo. Ele não apenas cria um povo, mas ele faz promessas acerca deste povo quando ele diz: te abençoarei grandissimamente. A promessa macro é: farei de ti uma grande nação. Isso era uma grande bênção. Eu te abençoarei. Que bênção extraordinária. Se a gente for dissecar esta promessa, nós vamos identificar novamente 3 partes desta promessa. O que é que Deus prometeu a Abraão? Ele disse assim: vai para uma terra que eu te darei. Então Deus prometeu terra. Segunda coisa, eu engrandecerei, verso 2, o teu nome. Então ele prometeu um nome a Abraão. Terra, nome. E a terceira coisa é: farei de ti uma grande nação, a tua descendência será uma grande nação. Então Deus prometeu a Abraão descendência. Vamos lá, 3 coisas: terra, nome, descendência. Deus cumpriu esta promessa feita a Abraão? É claro que sim. Como disse, se os capítulos 1 a 11 preparam o cenário para essa revelação do capítulo 12, todo o restante da Bíblia é o desdobramento do capítulo 12 de Gênesis. É o desdobramento desta promessa e o cumprimento desta promessa, que acontece como uma profecia num cumprimento imediato, messiânico e escatológico. Vejam bem, esta promessa foi cumprida imediatamente a Abraão. Ele recebeu terra? Recebeu. Ele foi para um lugar, Ló foi para outro, e lá eles dividiram a terra. Deus prometeu terra, ele deu terra. Deus prometeu engrandecer o nome, ele teve um nome famoso. A gente vê que Abraão foi lá e lutou com aqueles 318 e conquistou terras e venceu reis. O nome de Abraão ficou famoso na terra. E Deus prometeu descendente, que era aquela luta de Abraão, que demorou 25 anos, o chamamento de Abraão foi aos 75, Isaac só nasceu aos 100 anos de idade, mas Deus cumpriu, deu terra, deu nome e deu um descendente, que é Isaac. Se a gente pensa um pouco mais à frente no nível do povo de Israel, Deus deu terra, não apenas a fazenda de Abraão, mas a terra, o território nacional do povo de Israel. O nome, não apenas o nome famoso de Abraão, mas o nome de Israel, temido entre as nações. A gente vê na história de Raabe, quando aqueles espias vão para espiar a terra, a gente vê o temor que as pessoas tinham do nome do povo de Israel. E a descendência, que agora não era só Isaac, mas Jacó, Esaú, todos os descendentes de Isaac, toda aquela multidão, um povo que vai para o Egito e um povo que sai numeroso do Egito e se torna uma nação. E Deus cumpre isso no plano de Israel. Mas quando a gente observa essa promessa na perspectiva messiânica, terra, nome, descendência, a gente vê que numa perspectiva messiânica, a terra não é mais apenas o território nacional de Israel, mas toda a terra se torna alvo da promessa de Deus, porque toda a terra é prometida aos que creem em Deus como o crente Abraão. Percebe? O nome não é mais o nome de Abraão ou o nome de Israel, mas o nome de cristão. Os cristãos no mundo, os crentes como Abraão creu. E a descendência é o próprio Cristo. Presta bem, o próprio Cristo que vem da descendência de Abraão, o seu descendente. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas. E se a gente pensa isso ainda num plano escatológico, a terra toma um sentido muito maior, de novo céu e nova terra. O nome não é mais o nome de Abrão, ou de Israel, ou de cristão, mas de todos os remidos de todos os tempos reunidos. E essa descendência são todos aqueles que estão em Cristo Jesus, salvos, redimidos de todos os tempos e de todos os lugares. Olha que cumprimento extraordinário desta promessa. Neste caso, ao se revelar
a sua missão a Abraão, Deus faz promessa e cumpre as suas promessas. Te abençoarei. Deixa eu ir para o terceiro ponto para eu adiantar um pouco. Deus tem um propósito missionário para este povo. Quando Deus revela a sua missão para Abraão, primeiro, ele cria um povo. Segundo, ele faz promessas a esse povo. Terceiro, ele tem propósitos para esse povo. Essa é a missão de Deus revelada a Abraão. Criar o povo, abençoar esse povo com um propósito. E que propósito é este que Deus tem para o seu povo? O propósito está no verso 3. Abençoar, por meio deste povo, todas as famílias da terra. Por que Deus escolhe Abrão? Por que a descendência de Abrão? Será que aquele Deus que no capítulo 1 a 11 era o Deus de todo o universo, é o Deus criador de todo o universo, é o Deus que governa soberanamente todo o universo? Aí, a partir do capítulo 12, ele deixa de ser o Deus de todo o universo para ser um Deus tribal? O Deus da família de Abraão apenas? Será que Deus teria perdido o interesse pelos outros povos e agora só tinha interesse pelo povo de Israel? Ou será que Deus se dedicaria apenas ao povo de Israel e esqueceria os outros povos? Claro que não. Nem uma coisa, nem outra. O Deus do universo continua sendo Deus do universo. Ele não passa a ser um Deus tribal, exclusivista. Claro que não. A eleição de Abrão e de sua descendência não é sinônimo de exclusivismo ou elitismo. A eleição do povo de Israel tem um propósito. Deus escolhe um homem e sua família para, por meio deles, diz o verso 3, abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus se revela para Israel, Deus revela o seu caráter, santo, justo, bom, amoroso, onipotente, onipresente, etc. Para quê? Para que o povo de Israel observasse o caráter de Deus e manifestasse o caráter de Deus no trato com as outras nações. Para que as outras nações do mundo vissem o caráter de Deus em Israel e assim pudessem conhecê-lo, temê-lo e se relacionar com ele. Preste atenção que quando Deus revela seus feitos ao povo de Israel, a travessia do Mar Vermelho, a queda dos muros do muro de Jericó, tudo isso, essas obras de Deus, esses feitos de Deus, era para que as outras nações vissem em Israel as obras de Deus e o temessem. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 123, 126, verso 2, as nações dizem, grandes coisas fez o Senhor a eles. Aí Israel responde, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Os feitos de Deus para com Israel era para que as outras nações vissem, reconhecessem, temessem, o glorificassem e estabelecessem relacionamento com ele. Deus revela a sua vontade a Israel, a lei, para que as outras nações também observassem. Percebam que a eleição de Israel é uma eleição missiológica. É uma eleição com uma tarefa, com uma missão, com um propósito. E o propósito é abençoar todas as famílias da terra. Quando nós lemos o Salmo 96, por exemplo, dentre outros salmos missiológicos que serão estudados aqui nesta série, apenas uma introdução, o Salmo 96 diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor Israel. É isso? Não. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Olha o propósito missionário de Deus de alcançar todos. E a eleição de Israel tem um propósito missionário de alcançar o mundo. O Salmo continua, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciar para quem? Somente para Israel? Somente para os nossos filhos de Israel? O Salmo diz, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado,
mais tremendo do que todos os deuses. Olha esta comparação com todos os deuses pagãos, porque Deus queria mostrar isso para as nações e para que os povos o temessem. E ele continua, o Salmo 96, porque os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Olha o contraste de que o Deus de Israel é superior e por isso deveria ser temido por todos os povos. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, ó famílias dos povos. Dai ao Senhor glória e força. Então perceba que a eleição de Israel, como este povo escolhido, como este povo missionário, era para que este povo recebesse a revelação de Deus e transmitisse a mensagem a todas as nações, para abençoar todas as famílias da terra. E mais ainda, para receber o Messias de Deus, este povo escolhido para receber o Messias prometido. E esse Messias será bênção, e já é na nossa realidade, para todas as famílias da terra. E este era o fim da escolha, do propósito, do objetivo da eleição de Israel. Ele cria um povo do nada, ele faz promessas para este povo e ele dá um propósito para este povo. É assim que Deus revela a sua missão a Abrão. Deus nunca teve um projeto tribal. Deus nunca foi um Deus familiar, um Deus tribal, ou mesmo um Deus nacional de Israel. Não. O projeto de Deus, a missão de Deus, sempre alcançou o mundo todo. Deus amou o mundo, diz João 3,16. Concluindo, vamos terminar. A missão de Deus revelada a Abrão deu passos significativos ao longo dos séculos, especialmente com a vinda de Jesus, o Messias. Mas esta missão de Deus de alcançar os povos ainda não está concluída. Ela ainda está em curso. A missão que começou lá antes mesmo, né? Antes mesmo disso aqui, mas começou com Abraão aqui em Gênesis 12, esta missão ainda está acontecendo. Deus ainda é um Deus em missão. E da mesma forma como Deus chamou Abrão para cooperar com ele nesta missão, da mesma maneira como Deus fez um chamado desafiador para Abrão caminhar com ele, cooperar com ele na missão, Deus chama a mim e a você. Improváveis como Abrão, de 75 anos, sua esposa estéril e não tinham filhos. E Deus chama mesmo assim. Deus faz do jeito mais difícil, usando pessoas improváveis para cooperar com ele. Chamou Abrão, me chamou também. Chamou o pastor Valtair, chama você. Ele chama você. Deus chama você para cooperar com ele no cumprimento desta missão. Ele chama também a nós, o seu povo, a sua igreja, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Pedro, o apóstolo, entende isto de uma forma extraordinária. E ele, então, fala-nos sobre este povo sacerdotal, este povo missionário, esse povo eleito, esse povo escolhido. Ele diz assim, mas vós, uma referência agora aos cristãos, à igreja, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que são elementos de como Deus tratava o povo de Israel, e ele usa isso como figura para se referir a nós, a igreja. Para que anuncieis, olha o propósito missionário, olha o propósito missionário, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não era esse povo, mas agora sois povo de Deus. Antigamente não tinhas recebido misericórdia, mas agora recebestes misericórdia. Nós hoje somos o povo que coopera com a missão de Deus. O povo missionário de um Deus missionário. O povo em missão na terra, porque está em missão com Deus.
E eu quero fechar, então, com uma última pergunta. De que maneira você está engajado na missão de Deus? Deus revelou sua missão para nós, e Ele nos convida a estarmos engajados nela. Mas talvez eu e você estamos muito preocupados com as coisas deste tempo aqui. E isso distrai muito a nossa atenção e toma muito do nosso tempo. E eu quero desafiar você, aluno querido, irmão querido, irmã, pastores, gente do Brasil inteiro. Eu quero desafiar você a responder a essa pergunta no seu coração. De que maneira eu estou engajado na missão de Deus? Em cooperar com Deus para o cumprimento da missão que é dele. E aí, eu e você podemos orar. Senhor, usa a minha vida. Eu quero fazer parte disso. Eu quero, Senhor, fazer parte disso, da tua missão. Quero ser usado por ti. Curva a sua cabeça um instante, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, usa as nossas vidas nesta missão. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte contigo desta missão tão amorosa, tão generosa, redentora, salvadora, graciosa. E o Senhor, além de nos salvar, o Senhor ainda nos chama para estar em missão contigo. Como chamou Abraão, chama-nos hoje. E nós queremos te responder, Senhor. Eis-nos aqui, usa-nos em teus planos. Usa-nos em teus planos. Fala a cada coração agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Valtair, querido, te devolvo a palavra para o encerramento da nossa capela. Graças a Deus. Que palavra abençoada. Eu louvo a Deus pela sua vida, Samuel, pela maneira como o Espírito Santo o conduziu nesta noite e, não podemos esquecer, tem abençoado a vida de tantos vocacionados desde que você começou essa caminhada aqui no seminário como professor de introdução bíblica e hermenêutica. Nós continuamos, meu querido irmão, minha irmã, aluno e professor, com esta série de mensagens sobre o foco na missão, sobre a vocação,